Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para sua meditação no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, que diz assim, o versículo 25: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Este, um dos filhos, de Davi, que a Bíblia menciona como um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para liderar aquela nação que, como Deus havia rejeitado Saul, Deus agora levanta Davi para comandar, e unificar todas as tribos, tornando assim grandiosa a nação de Israel, a fortificando, e de fato sendo querido por toda a nação. Um texto que chama Davi de a lâmpada de Israel, naquele episódio em que quase ele é morto por um dos gigantes, e os soldados de Davi chegam e vencem aquele gigante, e eles dizem: olha, o Senhor não vai mais sair à guerra para que não se apague a luz de Israel. E claro que um homem como Davi, com a sua responsabilidade de guiar um povo, ele tinha esse peso sobre os seus ombros. E é interessante que na cultura judaica o nome dos filhos carregavam uma história, uma perspectiva para o futuro, o nome na cultura judaica não era por acaso. Praticamente todos os nomes têm um porquê, tem um contexto, tem um objetivo. E no caso de Davi, não foi diferente. Davi coloca o nome do seu filho Absalão, ou o filho da paz. Ninguém coloca o nome de um filho clamando por paz, desejando o inverso, De fato, ao nascer deste menino e Davi colocar os seus olhos nele, o objetivo dele é que o seu reinado, que o seu reino fosse um reino de paz, de sossego, porque Davi era um guerreiro experimentado nas batalhas, desde muito novo que saía às guerras, suas mãos estavam sujas de sangue. Foi um dos exatamente por conta disso que Deus disse que ele não construiria o templo, porque suas mãos estavam sujas de sangue. Isso também tem a ver com a morte de Urias, não só por Davi ser um homem de guerra, mas também porque arquitetou a morte de um homem que estava guerreando por Israel, naquele caso do adultério, de planejamento da execução de Urias. E alguns autores vão dizer que quando Deus diz que as tuas mãos estão sujas de sangue, talvez seja uma referência à morte de Urias. Mas enfim, a verdade é que Deus havia proibido de Davi edificar o templo e disse a ele que o seu descendente, ou seja, Salomão, era quem ia edificar aquele templo ao Senhor. Os dias de Saul foram dias de guerra, os dias de Davi foram dias de muita batalha, de muita guerra. E aí o nome de um dos filhos de Davi é Absalom, ou filho da paz, Absalão, da transliteração, da tradução.
E era esse o objetivo de Davi: paz. Ele viu naquele menino um símbolo da paz. Ele projetou naquele menino que o seu reino, em um determinado momento, gozaria de uma paz, de um sossego, o que Davi descansasse nos seus últimos dias como rei, num sossego de vida. E o que dizer da própria aparência deste menino, né? Ele não só carrega o nome que traz essa perspectiva de paz, deste anseio de paz do rei Davi, mas o texto diz que era um homem muito belo, aprazível, não havia defeito físico algum neste rapaz. O escritor aqui, ele testifica dizendo: em Israel não havia homem tão belo como este rapaz. Da planta do pé à cabeça não havia defeito algum. E quando tosqueava, né? Quando cortava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto lhe pesava, ou seja, ele tinha uma cabeleira muito grande, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Enfim, ele fala das características físicas desse rapaz, evocando então a sua beleza física. Então nós temos 2 pontos positivos aí da vinda de Absalão para o mundo: a perspectiva de Davi de um momento de paz, filho da paz, projetar neste menino que dali para frente o seu reino seria um reino de paz, e ainda ter a graça de Deus de um filho sem defeito algum, segundo o escritor, o mais belo de Israel. Creio que ele não disse isso só pelo fato dele ser o filho de Davi, mas certamente eram essas características também que chamavam a atenção de todo o povo. Agora, o tempo passa e todo o projeto de Davi parece acontecer de forma inversa. Toda aquela projeção, filho da paz, meu reino será de paz, exatamente através deste menino, através deste jovem, no momento de velhice de Davi, em que ele poderia de fato gozar dias de paz e de sossego, o seu tormento não vem de fora, vem de dentro de sua própria casa, através do seu filho amado Absalão, o filho da paz, um homem belo. Claro que isso são as consequências do pecado de Davi, porque Deus disse para ele escolher cair nas mãos dos inimigos ou na mão de Deus. Ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E Deus disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, por conta do seu ato pecaminoso, por causa do seu adultério, por causa do planejamento do assassinato. O sangue de um inocente estava em suas mãos. Como é terrível as consequências do pecado, mesmo em um cenário que tudo indica que vai bem, ou todo o desenho parece, todo o contorno parece que vai dar certo, mas se há um pecado encoberto, ou se houve um pecado que foi confesso, que foi confessado, mas as consequências dele sempre vêm. Você está perdoado, pediu perdão, se reconciliou, mas as consequências do pecado ele sempre vai vir. Como já disse aqui algumas vezes, alguém que fumou 50 anos da vida, mas aí aceitou a Jesus, ele é salvo em Cristo, mas as consequências da sua atitude de fumar 50 anos virão. Sempre vem, são as consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. De que se queixa o homem vivente sobre a terra, queixa-se dos seus próprios pecados.
a espada não se apartou da casa de Davi. Sucedeu que Davi era um ótimo rei e um péssimo pai. Davi era um excelente guerreiro, cultuado praticamente, né? Talvez seja um exagero falar essa palavra, mas aplaudido, venerado como este que eu iniciei dizendo, a lâmpada de Israel. Uma referência, um homem amado, mas que não tinha capacidade de governar os seus filhos, de gerir bem a sua casa. E acontece dentro da família de Davi incesto. Acontece dentro da família de Davi assassinato. Absalão mata o seu próprio irmão por possuir a sua irmã Tamar. Tudo isso está acontecendo debaixo da barba de Davi e ele não faz absolutamente nada. O castigo que ele dá a Absalão é se separar dele, é fazer com que ele vá morar longe. Isso causa uma revolta, uma angústia no coração deste jovem Absalão. Este anseio de paz de Davi, projetado neste menino, aconteceu totalmente o contrário. Absalão agora começa a gestar no seu coração o desejo de se colocar no lugar do pai. Ele quer agora ser o rei de Israel. E ele vai para a porta, ele vai atender as pessoas que chegavam com suas causas para o rei. Absalão resolvia da melhor forma possível e começou a conquistar o coração das pessoas, de forma que até aqueles que estavam junto a Davi, conselheiros de Davi, como por exemplo Aitofel, que segundo alguns Aitofel seria parente, talvez um avô de Betseba. E é justamente este que era conselheiro de Davi, que aconselhou Absalão a ter relações com as concubinas de Davi no terraço do palácio à vista de todo Israel. Porque Deus disse: aquilo que tu fazes em oculto, os teus farão à vista de todos. Queridos, que coisa extraordinária, porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Não existe pecado que um dia não venha suas consequências. Pecado é como um câncer, que muitas vezes fica ali por décadas silencioso, mas um momento ele surge com força. É o pecado. Então não existe prazo de validade para pecado. Não existe um pecado que foi cometido há 20 anos e venceu, caducou. Não. Se pecado não é confessado, se não houve tristeza pelo cometimento do pecado, se não houve renúncia, se não houve uma nova mentalidade, porque a Bíblia diz: confesse. Aquele que confessa e deixa é quem alcança a misericórdia, mas o que guarda está enfermando a sua alma e caminhando para o abismo. Então, o pecado que Davi cometeu, décadas depois está caindo sobre ele, está voltando. É o filho da paz que se levanta justamente contra ele e arregimenta várias pessoas para o proclamarem rei. E Davi fica nesse conflito, porque ele não quer a morte do menino, ele amava Absalão. Ele projetou em Absalão a paz. Ele projetou naquele filho dias de paz, dias de sossego. Mas ele está pagando um preço muito alto pela consequência de seu pecado. No Salmo 51, quando ele
reconhece o seu pecado, ele escreve essa canção linda, extraordinária, que eu queria ler aqui rapidamente. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. O primeiro passo é você ter a humildade de reconhecer que transgrediu, que pecou e que a culpa foi sua. A culpa não foi do demônio, a culpa não foi do diabo, a culpa não foi do outro. Quem peca, peca porque quer pecar. Se a culpa é do outro, a consequência não viria para mim. Se a culpa fosse da serpente, Deus não castigaria o homem e a mulher. A serpente apenas tentou, seduziu, mas o pecar é escolha minha. E as consequências vêm, sempre vêm. E o que é que acontece? Davi agora, depois de velho, tem que deixar o seu palácio, tem que fugir, atravessar rios e ainda recomendar dizendo: não faça mal ao menino, ele deve estar ele está com um problema, não façam mal. Ele tinha um cuidado enorme para que ninguém matasse seu filho, que era toda a sua esperança de paz. Mas chegou um momento insustentável. Absalão fugindo na sua mula, seus cabelos longos, volumosos, ficaram agarrados nas galhas das árvores. É o homem que ficou entre o céu e a terra. E ali veio aquele capitão e o transpassou. E a notícia, quando chega para Davi dizendo: aquele que queria o trono está morto, trouxe angústias inimagináveis ao coração do rei. Pior do que perder o seu trono para o seu filho foi perder o seu filho daquela forma. E ele chorou, e muita gente no palácio e até fora ouviu o grito, o clamor, o choro, o lamento de Davi dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ele desejou morrer em seu lugar. Perder um filho amado, um filho querido, um filho que você projetou a paz, que você imaginou dizendo: Deus me deu esse menino e eu vejo nele a paz. Eu vejo nele dias de glória. Um menino formoso, um menino bonito, mas que foi morto de forma cruel. E a dor no peito de Davi certamente veio à sua consciência, à sua mente, aquele momento de perda e de dor, mas também de saber que pelos seus atos, pelos seus pecados, por sua transgressão, por desejar a mulher que não era sua, por possuir a mulher que não era sua, por planejar o assassinato de um homem que nem judeu era, mas estava lutando por Israel. E covardemente manda uma carta para o general e diz: coloca ele na linha de frente para que morra logo. Achando que o seu poder, envaidecido pela glória que tinha, que podia mexer com um pequenino. Até que Deus envia Natã, o profeta, e diz: olha, conta aquela história. Davi era ruivo, deve ter ficado vermelho de ódio, de raiva, dizendo: quem é este homem que pegou o único animal de um homem que só tinha esse animal para dar uma festa, tendo ele muitos? Me diz quem é este homem. E o profeta disse: este homem és tu. Aí é quando ele escreve este salmo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está sempre voltando, dizendo: você fez, você praticou. Essa consciência
dizendo que aqueles que são santos e puros, aqueles que são chamados, vocacionados por Deus, não pode viver uma vida de transgressão. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito santo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha as consequências do pecado, que só trouxe o medo, pavor, angústia. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele perdeu até a alegria da salvação. E sustém-me como espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Olha o que está na consciência de Davi. Livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Ele sabia que todos aqueles ritos não significavam nada se não houvesse um coração sincero, quebrantado, um coração contrito, um coração que se abre, um coração que se arrepende, um coração que assume os seus atos, os seus pecados e diz: agora tem misericórdia de mim. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente o gozo da salvação. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, aí só assim te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pecados têm que ser confessados para que se alcance o perdão de Deus. E as consequências daquele que o transgrediu, que pecou, devem ser assumidas. E Deus dará graça, força para caminhar sobre a terra. Amém, amém e amém. Pai bendito, Deus amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, compaixão, pelo perdão dos nossos pecados. Continua conosco nesta manhã, nos ajuda, nos orienta, nos capacita, abençoa cada lar e cada família que estão conosco nesta manhã, no nome santo de Jesus. Continua abençoando esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério, em nome de Jesus. Amém.